estar aqui com vocês novamente, aqui na Biblioteca de São Paulo, esse espaço tão bacana. E eu quero desde já agradecer ao Leonel Prata, né, a toda a equipe que nos acolheu aqui com esse projeto na biblioteca, para a gente poder fazer os 10 encontros. Esse é o segundo encontro sobre tema, e é um grande prazer mesmo poder receber Humberto Werneck, um dos melhores textos do jornalismo, ao lado do professor de literatura, Ivan Marques, meu ex-colega de TV Cultura, criador do Entre Linhas, maravilhoso Entre Linhas, programa extinto, lamentavelmente, de literatura da TV Cultura. Esse encontro está sendo transmitido pela TV Cronópios. Obrigado, Pipol, mais uma vez pela parceria. Crônica, esse gênero tão brasileiro, né? O Brasil é o país onde o gênero crônica se deu muito bem, se aclimatou melhor. Os cadernos de literatura do Instituto Moreira Salles sobre Rubem Braga e também sobre Carlos Drummond, no qual há contribuições dos nossos dois convidados, redimensionaram o lugar da crônica como a maior contribuição das letras brasileiras para a história dos gêneros literários, e Rubem Braga como o maior cronista dessa tradição. A gente vai saber aqui com os nossos convidados por quê. Aliás, se a gente tivesse de pensar em um estado da federação, Minas Gerais seria o escolhido por ser um rico berçário de talentos como Rubem Braga, Otto Lara Rezende, Fernando Sabino, Luiz Fernando Veríssimo, Humberto Werneck, entre outros. Os mineiros são conhecidos contadores de causos, talvez por isso não tiveram dificuldade nenhuma nessa arte de escrever uma boa crônica. E não à toa nós estamos aqui com 2 mineiros. Sejam bem-vindos. Então eu começo perguntando a vocês dois, primeiro Humberto, claro, o que define a crônica? Bom dia, muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado, Amona, pelo convite, a secretaria, a biblioteca. Bom, eu cheguei aqui na esperança de que você me explicasse o que é crônica, né? Eu não sei. O Rubem Braga, que é o maior dos cronistas brasileiros, uma vez perguntaram isso a ele que era Rubem Braga, disse assim: olha, se não é aguda, é crônica. Enfim, então um pouco isso aí. É muito difícil definir esse gênero, eu não me meto a isso, eu não sou um teórico, né? Eu sou um cronista apenas, um apaixonado por esse gênero. Sou cronista há vários anos, sou, portanto, um cronista crônico a essa altura. E mais que isso, eu me criei lendo crônica. Eu fui a primeira geração brasileira que se beneficiou da leitura de crônica no colégio, numa época em que os livros de português traziam coisas antiquíssimas, textos muito bons, mas antigos, Almeida Garré, Raul de Leone, não sei quem mais, e de repente em 60 surge a editora do autor, do Fernando Sabino e do Rubem Braga, que começa a encher as livrarias com livros de boas crônicas, né? Bom, desde então eu penso o que pode ser o que pode distinguir a crônica, né? Eu sei reconhecer uma crônica quando eu a leio, agora eu não saberia definir, não sei até agora quem tenha conseguido fazê-lo, nem mesmo Antônio Cândido, que é, na minha opinião, o cara que escreveu o melhor texto sobre crônica. Ele diz que a crônica é uma conversa aparentemente fiada. Ele diz isso num texto chamado A Vida ao Rés do Chão, que também é um pouco a ideia da crônica, né? Eu vejo a crônica como uma conversa em que o cronista, se ele é feliz, ele consegue estabelecer um clima de cumplicidade com o leitor. E o segredo da crônica é a pegada, não é tanto a coisa que a pessoa está dizendo, mas a maneira de dizer. Aí a gente cai nessa coisa da cumplicidade outra vez. Para mim, um bom cronista, eu me sinto sentado ao lado dele no meio-fio, ele me dizendo aquela coisa, seja lá o que for, e que é diferente de o cara estar me dizendo aquilo do alto de um caixotinho, num Speaker's Corner, no Hyde Park, né? Que pode ser interessantíssimo. Hoje, a imprensa tem uma grande quantidade, uma pletora mesmo de colunas, mas crônica é mais difícil você achar. Mas tem que ter humor, né? Tem que ter
tem que ter uma finesse, né? Crônica não é para qualquer um, né? Você disse, muita gente escreve coluna, mas crônica não é para todos, né? Eu acho que tem que ter uma leveza. Agora, essa leveza não tira da boa crônica o fato de que ela é substanciosa. Ela é substanciosa, não é um pedacinho de paina apenas, né? Tem frequentemente a coisa do humor, tem a coisa do lirismo, tem a coisa da poesia, que é a grande contribuição do Rubem Braga, quando ele surge nos anos 30, ele revoluciona o gênero, exatamente introduzindo a poesia. E não por acaso, porque ele era dizia o Manuel Bandeira que Rubem Braga não é um poeta de oficina montada, ou seja, ele não era um cara que publicasse livros de poesia. Ele, no final da vida, publicou uma coletâneazinha meio marginal, meio fora do comércio e tal. Ele foi monogamicamente cronista. Eu acho isso importante, porque vários outros grandes cronistas, aí eu falo de Bandeira, eu falo de Drummond, eles tiveram na crônica uma atividade secundária. Produziram coisas notáveis, nem é preciso lembrar isso. Mas a crônica para eles, eles despejavam, vamos dizer, ou destinavam à crônica uma sobra daquilo que seria o eixo principal das suas obras, no caso desses dois, a poesia, né? Enfim. Vamos ouvir o professor de literatura, Ivan Marques. Já não é sem tempo. Já que você... Aliás, o Humberto está muito sério, né? Ele é um gozador, né? E eu toda vez que ele me conta, ele conta as crônicas dele e ele reconta. Aliás, ontem eu estava lendo uma coisa que eu morri de rir, que vocês requentam crônicas, né? E às vezes um jornalista rouba a crônica do outro e requenta essa crônica, mas esse Gostaria é um assunto... de requintar em vez de requentar. Mas a gente retoma esse assunto depois, Ivan. Bom dia ainda, né, a todos. Um prazer estar aqui, um prazer estar nesse evento, né, nesse projeto concebido pela Mona Dorff, do lado de alguém que eu admiro, né, que é Humberto Werneck. Admiro por várias razões, né? Espero que eu possa falar delas aqui ao longo desse encontro. Gosto muito desse gênero, um pouco por ser estudioso do modernismo brasileiro, né? É evidente que a crônica ela já tinha uma história longa no Brasil antes da década de 20 aí, do século passado, antes da geração modernista. A gente sabe, né, que no século XIX, para falar nos dois maiores escritores daquele período, né, José de Alencar, Machado de Assis, ambos praticaram regularmente a crônica, não é? Me parece que o Machado de Assis foi, talvez mais do que Alencar, uma espécie de pioneiro disso que a gente chama hoje de crônica moderna, né, justamente porque ele se deu conta, né, de que a crônica pedia, né, um tratamento assim mais rebaixado, né, mais despretensioso, né? Quer dizer, já no Machado a gente percebe um pouco a crônica tomando assim o seu caminho, né? Depois, claro, outros grandes escritores nossos também foram praticantes desse gênero, né? João do Rio, Lima Barreto, né? Praticamente todos os nossos escritores, grandes escritores, passaram pela crônica ou pelo jornalismo. Acho que, salvo Guimarães Rosa, se eu não estou enganado, né? Eu tenho a impressão que quase todos os nossos grandes autores passaram pela imprensa e, especialmente, escreveram crônicas, né? E por que eu disse que eu cheguei à crônica pelo modernismo? Porque me parece que, de fato, foi a partir, não é, de Mário de Andrade, Drummond, especialmente de Rubem Braga, né, que surge nos anos 30, e no caso do Rubem Braga ele dialogou muito de perto com a obra do Manuel Bandeira, não é? É que a gente tem um pouco assim essa crônica que a gente reconhece, né, como um gênero próprio da literatura brasileira, não é? Quer dizer, ali a gente teve, claro, né, o que a crônica faz e aquilo que o modernismo justamente propunha, não é? Tratar de temas do cotidiano numa linguagem adequada, ou seja, uma linguagem despretensiosa, desambiciosa, uma linguagem coloquial, não é? Quer dizer, acho que a gente tem, talvez, na crônica, digamos assim, a materialização mais evidente e convincente daquilo que o modernismo propôs, de modo geral, para a literatura, não é? Ou seja, a partir desse gancho, eu lembraria, na verdade, duas definições rápidas, né, ou duas chaves, né, que eu acho boas para compreender a crônica.
Uma é ela ser dita um gênero menor, né? E nisso não vai nenhum desprestígio para a crônica. Aliás, dizia o Manuel Bandeira, sou poeta menor, perdoai, não é? Quer dizer, o Brasil está cheio de poetas menores que são grandes poetas. E a crônica é esse gênero, como eu disse, despretensioso, menor, rebaixado, não é? Ela está colocada num jornal onde ela sabe que ela não tem pretensões de duração. No entanto, os nossos grandes cronistas depois reúnem suas crônicas em livro e a gente percebe que essa duração da crônica é maior, né, do que a gente supunha a princípio, não é? Quer dizer, mas ela tem essa característica, não é, de não ter, digamos assim, uma grande eloquência, uma grande pretensão como uma característica central. Então, gênero menor, ou aquilo que o Antônio Cândido chama a vida ao rés do chão, não é? A observação do cotidiano, isso é a crônica. E uma segunda entrada, eu acho, é compreender a crônica como um gênero brasileiro, na medida em que, né, não tendo sido inventada no Brasil, foi aqui que ela adquiriu essas características que a gente está apresentando, não é? Quer dizer, quando a gente fala que a crônica é um gênero brasileiro, a gente está falando que aqui ela desenvolveu essas características específicas, indo além, né, do mero comentário, relato de acontecimentos, né, para ganhar esse voo poético que a gente vê em Rubem Braga, não é, que a gente vê em Carlos Drummond de Andrade, não é, que a gente vê, na verdade, em todos os grandes praticantes da crônica no Brasil. Manuel Bandeira, Clarice Lispector, Raquel de Queiroz, não é? Quer dizer, esse insight, né, essa inspiração, essa capacidade de deduzir, né, um significado profundo a partir de coisas que estão no cotidiano, essa arte, não é que justamente caracteriza aí esse gênero brasileiro e menor, né, que a gente chama de crônica, não é? Então, acho que por hora... E eu queria perguntar para o Humberto, por que Minas foi esse rico berçário de... Né, por que a crônica se deu melhor em Minas? Quais foram as condições ideais que aconteceram ali naquele ambiente que criou aquela rapaziada desatinada, né? O Humberto tem um livro chamado Desatino da Rapaziada, que conta a história de todos esses mineiros talentosos que migraram para o Rio e formaram a diáspora mineira, e são todos muito talentosos, né? O que aconteceu ali? Olha, eu não sei te responder, não. Tem gente que diz que Minas Gerais sempre produziu um grande número de escritores porque... não tem praia. Não tem o que fazer lá, não é? Não tem o que fazer. Isso é um pouco sacanagem dizer, mas é verdade. Então, a literatura como uma forma de... Você vai viver no papel aquilo que é impossível viver na... Isso mudou de figura. Eu ainda alcancei esse negócio aí nos anos 70, Belo Horizonte era uma cidade moralmente muito abafada, os costumes muito, muito rígidos e, enfim, isso talvez explicasse um pouco um ócio compulsório, né, que as pessoas... Agora, era todo mundo, todos os escritores sempre foram, em Minas Gerais especialmente, muito ligados à imprensa, que era uma maneira de ganhar um dinheirinho e era também uma forma de abrir um espaço para a sua produção. E começaram ali a ser cronistas, e alguns perseveraram. Quando se mudaram para o Rio, aí eu estou falando de Paulo Mendes Campos e Fernando Sabino, de maneira especial, encontraram naquela coisa mais solta do ambiente carioca uma motivação suplementar para praticar esse gênero que tem essa pelvis assim, mais solta, né? Aliás, eu queria só fazer uma nota de pé de página aqui, ao que disse o Ivan, sobre a crônica ser ou não ser um gênero brasileiro. Não é um gênero brasileiro, mas se aclimatou no Brasil como em nenhuma outra parte. E eu diria, a imagem que eu uso é a do futebol. Nós também não inventamos o futebol, mas nós demos cintura ao futebol. Engraçado você fazer nota de pé de página, que você diz que você odeia a nota de pé de página. Eu não gosto, não, realmente. Eu queria acrescentar também que, na verdade, o primeiro texto da literatura brasileira, que é a Carta de Caminha, já é alguma coisa que faz parte da história da crônica. Evidente que a Carta de Caminha é aquela coisa que todos nós conhecemos. Não sei se todos lemos, para quem ainda não leu, eu recomendo vivamente essa leitura. E realmente é assim que a crônica, na verdade, ela inaugura a literatura brasileira, portanto, mas nesse período em que a crônica tinha uma outra configuração, digamos, né? Era um relato de acontecimentos, ou seja, o Pero Vaz de Caminha relatava, né, para as autoridades de Portugal
as notícias, né, daquela descoberta, né? Mas ele já faz isso, eu diria, né, talvez avançando uma hipótese, não sei se comprovável, né, que ele já faz um pouco mimetizando aquilo que os cronistas fariam depois, né? Quer dizer, tem uma leveza naquelas descrições, não é? Tem essa capacidade, como eu disse, de extrair significados profundos de uma observação banal. Quer dizer, isso já está na Carta de Caminha, que é esse grande documento nosso, não é? Ele e bem faz depois, mais, Ivan, ele faz mais nessa carta. A carta de Dida é o rei, né? Ele aproveita para pedir emprego para o genro dele, uma coisa assim. O que é também criou uma tradição importante no Brasil. Bem, vejam a importância da Carta de Caminha. Fantástico. Cara de pau. Ivan, agora eu falei do livro do Desatino, da rapaziada. Esse livro foi feito, se não me engano, né, pelos Moreira Salles, ali 20 anos atrás, e a Companhia das Letras relançou numa edição nova, que está aqui. Não, foi lançado já pela... Já era da companhia? Foi uma coedição do Instituto Moreira Salles, que bancou a minha pesquisa. Isso. Né? E aí esse livro, eu acho que ele conversa muito com o livro do Ivan, que é o Cenas de um Modernismo de Província, Drummond e Outros Rapazes de Belo Horizonte. Né? Você podia falar um pouquinho dessa convergência? Então, o livro do Humberto, o livro do Humberto me inspirou, sem dúvida, e ele tem uma abrangência maior, né, porque o livro dele, O Desatino, cobre, na verdade, uma série, né, de escritores, várias gerações mineiras, justamente pegando aí essa confluência de jornalismo e literatura, que é, como ele disse agora há pouco, uma característica importante, não é, desse meio intelectual mineiro, não é? Eu, desde o começo, como eu disse, me interessei pela pesquisa do modernismo brasileiro e quis focalizar especificamente a geração do Carlos Drummond de Andrade. Minas, na verdade, teve mais de um modernismo, né? Teve também aquele caso impressionante de Cataguases, né? Na década de 20, rapazes muito jovens, né? Rosário Fusco, né? Que era o grande, digamos assim, entusiasta daquela geração de Cataguases, tinha 17, 18 anos, criou uma revista modernista chamada Verde e atraiu para essa revista colaborações do Brasil inteiro, inclusive colaborações estrangeiras, né? Há também outras revistas que surgiram naquele momento em Minas Gerais, mas houve, sobretudo, ou pelo menos foi isso que eu quis estudar, a geração de Belo Horizonte, a geração modernista liderada pelo Carlos Drummond de Andrade, não é? Que num meio extremamente conservador, né, como Humberto disse agora há pouco, justamente teve essa ousadia ou essa petulância, né, de propor um movimento modernista, não é? Então, o meu livro ele pega 4 autores, né, o próprio Drummond, um outro poeta chamado Emílio Moura e 2 prosadores, João Alfonso e Ciro dos Anjos, e eu analiso, né, uma parte, a meu ver, significativa da produção desses autores nas décadas de 20 e 30, justamente tentando ver, né, como é que eles colaboraram com o debate modernista nacional, né, que tipo de diálogo eles travaram, por exemplo, com o Mário de Andrade, como é que eles viam o processo de modernização da sociedade brasileira, como é que eles viam, por exemplo, a proposta feita pelo Mário e pelo modernismo de São Paulo de se fazer uma literatura brasileira, nacional, não é? Quer dizer, o que eu percebi é que o Drummond, né, essa pessoa dramática, dilemática, não é? Na verdade, ele colaborou enormemente com esse debate modernista e esses outros rapazes que estavam em torno deles, né, realmente tiveram também uma contribuição importante para a literatura brasileira naquele momento. Então, eu diria que o meu livro pega, na verdade, um capítulo do livro do Humberto e tenta avançar um pouquinho no caminho aí da crítica literária, de tentar analisar as obras desses autores, né? Bom, bom dia, é um prazer estar aqui. É o seguinte, eu fiz uma pequena lição de casa antes de vir para cá, para saber exatamente o que diabos é crônica, porque eu também não sei definir. E aí eu vi que a gente tem uma série de vertentes, crônica histórica, crônica jornalística, crônica poética, que acho que tem muito a ver com o lugar onde a crônica em si também é o meio onde ela é publicada. A gente tem o advento digital, com um bando de blogueiro produzindo aí. Isso é literatura? Será que a gente tem aí uma crônica digital? Porque o aspecto cronológico da crônica, no dia a dia, que é a natureza de escrita do blog, pode ser visto assim como uma nova vertente da crônica, e como esse tipo de literatura é valorizado do ponto de vista acadêmico ou do ponto de vista estilístico dentro de grandes publicações das quais você fez e faz parte, Humberto. Pergunta para vocês dois. Obrigado pela pergunta.
Olha, eu acho que a internet aí é um suporte apenas, né? Quer dizer, é um maravilhoso veículo para quem quiser escrever, escreve, não é? E é o que a gente está vendo. Eu diria que eu não acompanho tão de perto, não. Eu dou uma lambiscada e, sobretudo, me valho de indicações de pessoas que sistematicamente estão lendo a internet. Vou um pouco atrás daquele negócio que o Drummond disse num poema, né? Passam gênios, talvez, entre as acácias. Eu não vi ainda nenhum gênio entre as acácias. Mas eu não vou deixar de procurar. Eu acho que a gente está vendo um estouro da boiada, que eu acho muito saudável. Quem quer escrever, vai lá e escreve. Agora não tem esse negócio. Na minha geração, até a minha geração, você tinha que procurar um editor e fazer isso, fazer aquilo. Hoje você pode publicar instantaneamente. Mas você mesmo que publica todos os domingos no estado de São Paulo, tem colocado a crônica, por exemplo, em Facebook e tal. Isso tem uma resposta, acaba contaminando sua produção. Você fez, semana passada, uma crônica super simpática sobre os nomes, né? Quais os significados atribuídos aos nomes, os sentidos e tal. E aí um monte de gente começou a dizer, eu não sabia que Guilherme queria dizer isso, eu não sabia que Beatriz tinha a ver com água, com peixe e tal. E aí eu até fiz o comentário, já me contaram vários significados para o meu nome, Mona, isso vale uma segunda crônica. E você estava me dizendo que você, de fato, amanhã está saindo uma outra e você sente essa resposta, assim, Sinto, bacana? Não, isso é bacana, né? O Facebook, para mim, é muito útil. Eu entrei no Facebook, que eu estava lançando um livro, uns poucos anos atrás, e eu pensei que quem vê Face vê book. Né? Aí entrei no Facebook e deu certo. E de um tempo para cá, esse ser antediluviano, né? Eu tenho posto as minhas crônicas aos domingos no Facebook. Agora, eu não as escrevo para esse veículo. Elas saem primeiro em papel. E a resposta é muito estimulante. Eu quero ser lido, não é? E tem uma resposta aí que não se limita assim a um eventual elogio, uma crítica ou isso, aquilo, mas também a sugestões. É o caso dessa crônica que ela estava dizendo. O cronista é um buscador de assunto em qualquer lugar, não é? E alguns já escreveram, vários já escreveram sobre a falta de assunto, né, que é um dos capítulos assim da história da crônica. Eu até hoje não precisei. Mas também não tem tanto assunto assim. Né? Você tem um assunto por semana, é um negócio meio complicado. Se você não vai meramente comentar a semana ou algum fato ali, que tiraria da crônica esse caráter mais literário e a faria mais jornalística. Essa historinha é típica, eu conto porque é típica. Eu estava procurando uma palavra no dicionário eletrônico, Wise, eu trabalho com dicionários abertos o tempo todo. Estava procurando o significado de uma palavra que é guilho. Fiquei sabendo, mas já esqueci. E logo abaixo eu vi a palavra Guilherme, eu achei gozado encontrar uma pessoa ali entre os substantivos comuns, né? Falar, que gozada essa situação, é um instrumento que se usa em marcenaria para abrir um sulco na madeira, assim, deve ter uma lâmina estreitinha, né? Aí comecei a julgar vários nomes ali, e vieram vários nomes, eu recolhi uns 50. Aí eu não me refiro assim, um nome que... Eu não fui buscar adjetivo, por exemplo, clara, uma coisa clara, não. Mas era mais a clara do ovo do que o adjetivo, né? Enfim, fiz uma crônica e botei no Facebook, e houve uma enxurrada de comentários, não só no Facebook, mas também por e-mail, telefonema, encontrava com pessoas. Naquela manhã eu fui tomar um café numa padaria, já alguém se apresentou como se chama Jaime, queria saber se ele era alguma coisa. Não é? Algumas pessoas protestaram, assim, tem um conhecido meu chamado Bernardo, ele ficou um pouco chateado porque
Uma das acepções de Bernardo como substantivo comum é o pênis, né? Ele não gostou de ser assimilado a essa coisa cabisbaixa. Enfim, várias sugestões. Eu falei, isso dá mais uma rodada. Aliás, você me deu um toque também, pelo próprio Facebook, né? Esse troço dá uma segunda rodada, e deu uma. Prometo que é a última. Mas acontece isso. Você percebe que tem uma coisa no ar, assim. Um tempo atrás eu fiz um comentário sobre quando exumaram Pedro I e mais aquelas duas mulheres dele. Eu fiz um negócio aí, isso rendeu um papo que, quando eu vi, eu estava na semana seguinte já falando da barba de Dom Pedro também. E tem uma hora que você tem que parar, não é? Essa conversa, isso é que eu acho, não estou dizendo que eu faça seja uma coisa bem realizada, mas às vezes eu consigo, e o cronista consegue esse tom de conversa e esse papo com o leitor, e a internet ajuda muito nisso. Tem duas perguntas, primeiro a Roseli aqui, depois que ela já está com o microfone, depois você faz, tá bom? A minha é... Você pode se levantar, se identificar, olhando para os dois lados. Roseli, jornalista. Como é que você percebe que aquele tema rende uma crônica? E qual que é essa pegada aí diferenciada? Dá para você falar um pouquinho mais? Olha aqui, eu fui jornalista, sou ainda um pouco, estou meio desativado, jornalista desde 68. E eu vou fazer uma confissão gravíssima. Eu nunca consegui pensar num leitor. Eu não sei o que é o leitor. Eu percebo que eu sempre estou escrevendo alguma coisa que eu gostaria de ler. Isso pode ser uma reportagem que eu tenha feito lá na revista Veja, ou no Jornal do Brasil, ou sei lá onde. É muito abstrata para mim a figura do leitor. Quem é esse cara? Como diria Nelson Rodrigues, quando se endeusava muito a figura do jovem, né? Ele falava, onde mora? Sabe, tem que fulanizar o negócio, e já é complicado. Trabalhei em lugares em que há uma pesquisa muito azeitada para saber quem é o leitor. Na Veja, por exemplo, você tinha esse negócio. Uma vez eu propus uma matéria sobre pessoas que andam de moto. Não é motoqueiro, não, é pessoas, enfim, que não fazem isso profissionalmente. O Hélio Gaspari disse para mim, não, o leitor da Veja não anda de moto. Aí, se passaram alguns meses, ele me chamou e falou, camarada, vem cá. O leitor da Veja montou na moto. Sabe, você fica sabendo assim, a pasta de dente, isso, aquilo. Então, essa longa volta para te dizer o seguinte, quando eu faço uma crônica, eu também estou um pouco nessa coisa, o que eu gostaria de ler? Não vejo muito cabimento, eu escrevi uma coisa chata, mas que aquele bocó lá vai gostar, sabe? Onde aparece o assunto, olha, dos lugares mais improváveis, às vezes, toda semana eu acho que eu não vou conseguir. Hoje eu estou um pouco nesse clima aqui, não vou conseguir. Ainda mais que tem que fazer 4 crônicas, que eu vou viajar, vou ficar fora do país um tempo, e quero deixar tudo pronto. Então, qualquer coisa pode valer. Não me comparo nem remotamente ao Rubem Braga, mas é um pouco o que acontecia com ele, que levava o Manuel Bandeira a dizer que Rubem Braga, quando tem assunto, é muito bom, quando não tem assunto, é melhor ainda. Não é? Essa é uma coisa típica da crônica, da boa crônica, um tipo de boa crônica, que você é incapaz de contar para alguém aquilo que você acabou de ler. Não é? Aquilo não se resume a uma história. Aí a gente já está no terreno da arte. A maneira de dizer na crônica é que eu acho que faz a diferença. Tem que ter estilo, né? Você tem um estilo, você tem uma graça, você tem humor. Essa pergunta que a Roseli fez, né? Quer dizer, qual que é o seu diferencial? Acho que tem outros que são mais tristes, mais líricos, mais poéticos. Você tem uma coisa engraçada, né? Eu até faço questão que você leia aqui alguns trechos de crônicas para a gente, porque você falou uma coisa muito interessante. Mas você anuncia esse negócio, eu vou ler um negócio, ninguém vai achar graça. Não faça isso comigo.
Não, então Não, eu assim, começo lendo, se você quiser. essa- Não, eu lembrei, por exemplo, de uma assim, bem que você disse assim, o editor quis colocar essa crônica, não quis, depois eu acabei descobrindo, ela acho que está até no seu último livro, né, o que acabou, da Arquipélago Editorial, Ah, tá. que é a crônica lá que você poderia ter sido o pai do PAC. Por exemplo, você perdeu a oportunidade de ser o pai do PAC. Isso foi o seguinte, quando o Lula ungiu a Dilma como a sucessora, né, ela era ministra ainda, eu me lembrei do seguinte, a Dilma, ela fazia parte da minha turma adolescente em Belo Horizonte, aquelas turminhas de bairro, que fazem umas festinhas e tal. Na mesma rua, aliás, onde morava o Frei Beto, pertinho assim. E eu me lembrei da Dilma e me ocorreu o seguinte, que eu não tinha dançado com a Dilma naquelas festinhas, eu nunca dancei com a Dilma. Embora a mamãe... Hã? Não sei se é sorte. E a sua mãe não. falava? Como é que A minha era? mãe falava, a minha mãe era uma figura, ela dizia assim, meu filho, não dança só com as bonitinhas. Tem umas meninas que elas são menos aquinhoadas pela natureza. Ela não falava que as moças eram uns tribufus, não. Elas são menos aquinhoadas pela natureza e, no entanto, elas escondem encantos. Eu estava pensando em outros encantos escondidos ali pelas moças e tal, mas sei que dancei com um monte de bagulhos, mas não com a Dilma. Aliás, ela não era um bagulho. Ela tinha o azar de estar numa turma de moças absolutamente lindas, que são hoje senhoras lindas, até hoje, né? E ela era uma coisa assim meio dentucinha, a gente achava ela parecida com um esquilo. Ela ficou bem chateada quando eu observei esse negócio do esquilo, né? Embora tenha posto lá uma observação de um amigo meu, a quem eu dei essa crônica para ler, também era dessa turma. E, não, que bobagem, Humberto. Não, isso aí... Eu incorporei a frase dele. Afinal, esquilo não é marmota. E perto dos roedores de Brasília até que faz boa figura, né? Enfim, então tinha essa coisa é uma crônica mais extensa, se chamou A Escolhida, porque na época havia uma novela chamada A Favorita, em que eu lamentava não ter tirado essa moça, que poderia ser o pai do PAC, mas que agora não adiantava mais, eu que tinha dançado, porque um outro cara, o Luiz Inácio, tinha tirado essa moça para dançar e tudo isso. E nessa crônica, eu faço uma volta também ao universo daquelas festinhas, daquelas serenatas que a gente fazia. Estou falando da Idade Média, hein? E lembrei também que a gente fazia serenata em todas as janelas, ninguém morava em apartamento. Você fazia serenata debaixo de cada janela, menos na casa da Dilma, não sei porquê. Ela tinha um pai búlgaro, e nada era búlgaro nessa época, né? Ainda mais em Belo Horizonte. Nem o púcaro búlgaro lá do Campos de Carvalho não tinha sido escrito ainda. E era uma esquisitice ter um búlgaro no nosso bairro, então tinha um certo receio, assim, enfim. Essas festinhas tinham uma configuração muito, muito cruel. As meninas ficavam sentadas numas cadeiras ou nos sofás, como quem está num mostruário, com seus primeiros sapatinhos. Um pouquinho, tinha um saltinho assim, parecia aquele sapatinho da vovó Donalda. Todas sentadas e no colo elas tinham um casaquinho de um negócio chamado banlon, que era uma coisa sintética, altamente inflamável, que a gente usava lá em 1960 e tal. Então ficava a pobre coitada, aquele monte no mostruário, cada qual com o seu banlon, aí chegava o rapaz, olhava, avaliava, como se fosse uma gôndola de supermercado, escolhia, a cenoura. Aí a escolhida nessa hora, pegava o banlon, entregava o banlon para a vizinha e ia dançar com o cara. E que a Dilma foi uma grande seguradeira de banlon. E a crônica conclui dizendo que agora deve estar assim de gente querendo segurar o banlon da Dilma. Enfim, tem essas coisas. Esse um assunto que foi tirado do noticiário,
mas não é um comentário sobre o noticiário. Isso é que diferencia a crônica, que eu chamo de literária, do que seria a crônica política, a crônica esportiva, a crônica isso, a crônica aquilo, que é um negócio que se alimenta imediatamente do fato e trata daquele fato de uma maneira com uma linguagem diferente. A crônica não, a linguagem tem que se sustentar para que aquela história se enriqueça de tal forma que ela viaje na cabeça do leitor, o leitor vai embora. Ainda hoje, sei lá, eu ainda me lembro de coisas que eu lia na revista Manchete, Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, Fernando Sabino, sabe? Não era aquilo que eles contavam, era a maneira como eles contavam. Eu posso só acrescentar, porque eu acho que, no fundo, a gente está falando de literatura, né? A literatura ela não depende necessariamente dos assuntos, né? A grande literatura. Por exemplo, eu citei agora há pouco Clarice Lispector, foi uma grande cronista ao modo dela, né? Acho que, na verdade, ainda falta um grande estudo sobre a crônica da Clarice e o lugar especial que ela ocupou nesse time grande e poderoso de cronistas brasileiros. E a crônica da Clarice, assim como a literatura dela, não era assim algo que você podia identificar exatamente do que ela estava falando, né? Quer dizer, o que importa, como o Humberto disse agora, é muito mais a linguagem, né? E por isso uma grande crônica como é a do Rubem Braga, ela pode ser uma crônica sem assunto, né? Isso cria um paradoxo interessante, porque a crônica ela nasce no jornal, ela circula no jornal, mas ela é a negação do próprio jornal, não é? Quer dizer, o jornal ele está cheio de acontecimentos, abarrotado lá de notícias, e a crônica é esse lugar onde as notícias perdem, né, às vezes totalmente a sua importância, e fica muito mais esse diálogo de um escritor ou de um poeta, né, com o leitor, não é? Quer dizer, acho que isso define muito a crônica e define exatamente o caráter literário que a crônica tem, já que ela é esse gênero de fronteira entre o jornalismo e a literatura. Quer dizer, justamente porque ela talvez seja mais literatura do que jornalismo, é que ela pode muitas vezes dispensar os assuntos ou a concretude dos assuntos, né? Os cronistas eles tinham uma importância muito maior do que tem hoje, né? Os jornais tinham menos coisa, menos variedade. Eles eram assim, esse espaço da crônica era um negócio muito visível, muito notório, muito respeitado ali. Me lembro assim que a revista Manchete, que era uma revista semanal, uma das duas grandes, havia a revista O Cruzeiro e a revista Manchete. A revista Manchete tinha 4 cronistas por edição. E ninguém menos do que Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, e um cara do segundo time que o tempo meio que apagou, chamado Henrique Pongetti, mas também não era indecoroso, não, de forma alguma. E me lembro que tinha assim, as cartas, eu não sei se a direção da revista privilegiava muito esse negócio, mas havia cartas, e os caras... a produção era muito comentada. O mesmo acontecia com os caras que escreviam em jornal. Drummond primeiro no Correio da Manhã, depois no Jornal do Brasil. Um cronista fabuloso, que é muito pouco conhecido, chamado Antônio Maria, um pernambucano, que foi também monogamicamente cronista, um dos raros. Fez um pouco de música, né? Ninguém Me Ama e outras coisas, outros clássicos, né? Esse cara escrevia em vários lugares, escreveu em O Jornal. Também havia o cronista era uma personalidade. Quando está me ocorrendo aqui agora, num concurso de Miss Brasil, que era uma coisa capaz de parar o Brasil, aí nos anos 50, um negócio extremamente borocochô, mas o país parava para ver esse negócio. Frequentemente, no júri, tinha lá esses cronistas. Quando foi eleita Marta Rocha, em 54, que foi um assunto nacional, tinha Manuel Bandeira, Fernando Sabino e não sei quem mais no júri. Você não consegue imaginar hoje, não é? Quer dizer, os caras tinham um peso maior. Humberto, ele diz que não quer ler as coisas dele, mas ele vai ler, e eu já vou te intimar a ler uma, que é aquela história de que nenhum casamento, em nenhuma separação, um dos cônjuges reivindica o copo de requeijão.
que eu acho muito engraçado. Ah. Essa é uma das coisas que eu acho engraçado. Eu separei uma outra aqui e você pode escolher qualquer outro trecho também. Olha, eu não sei se funciona muito esse negócio de ler. Essa crônica a que a Mona se referiu, né, foi uma crônica que me causou muito... enfim, ela foi muito comentada, me causou alguns problemas bem chatos, né, e que ela é um pouco típica também da atividade do cronista, porque ela partiu da observação, feliz ou não, isso é outra história, e de uma insignificância. O cronista, eu acho que ele se ocupa, se ele é feliz, ele consegue transformar uma insignificância em alguma coisa relevante. Não sei se consegui, mas me chamou a atenção naquele momento o copo de requeijão. Copo de requeijão. Eu vi nele, e eu acho que não estou tão enganado assim, o símbolo da avacalhação das relações amorosas. Você não compra um copo de requeijão, você compra o requeijão. Aí junto vem aquele copo daquele vidro meio vagabundo. Você não pediu para que fosse aquilo, mas entrou na sua casa, e uma vez que entrou, não sai mais. Não é? Você tira o rótulo, você bota... isso acontecia na minha casa, eu botava no chão da área de serviço, a faxineira lavava, eu tirava o rótulo, botava lá, eu pegava, botava lá no chão. São inquebráveis. Ao contrário daqueles maravilhosos copos de cristal que, em geral, você ganha no casamento. Me casei na época, os copos eram azuis. Eu lembro que não sobrou um. O casamento também não sobrou, não. Mas, enfim. E o copo de requeijão? Fica aquela coisa que entrou ali um pouco por inércia, como certas coisas numa relação entram e vão contaminando, vão minando essa relação. Se um dia a pessoa amada te pede, você vai à cozinha, traz um copo d'água. O dia que você parou de levar naquele copo bacana, um arcoroque, sei lá o quê, no dia que você levar no copo de requeijão, alguma coisa está... Não é? Desandou, e é como o alcoolismo, você não vai ficar no primeiro copo, né? Aquilo ali vai longe, né? E o copo de requeijão é uma coisa que você, na sua casa, você separa às vezes, isso aqui vão levar para a casa da praia, ou para não sei o que, é sempre um resto, não é? Na separação, numa separação, ninguém vai reivindicar. Não, o copo de requeijão é meu, faço questão. Sabe, ninguém quer essa porcaria. E se a separação não dá certo, o que acontece às vezes, né? Às vezes a separação não dá certo, então os caras se juntam outra vez. Nem aí o copo de requeijão é útil, porque você não pode nem comemorar com o copo de requeijão, porque entre dois copos de requeijão não tem um tintim possível, tem um tec-tec, uma coisa assim. A crônica é isso, eu acho que é melhor falar do que... Eu acho que ele falou que a grande opção do cronista é transformar extrair significado do que é insignificante. Eu me lembrei de uma observação do Antônio Cândido, que ele diz que a especialidade do cronista é transformar o repolho em flor. Enfim, isso aí consequência desse negócio aí me causou grandes problemas, alguns nem vou mencionar, mas teve uma coisa cômica, é que um sujeito, um executivo, vice-presidente da Nadir Figueiredo vem a ser a maior fábrica de copo, sabe, de requeijão aí. O cara ficou absolutamente enraivecido com o negócio. Porque havia também uma observação que eu fazia. Quando essa crônica foi escrita, estava em moda reproduzir uns quadros famosos nos copos de requeijão, que era uma tentativa de dar a eles uma certa dignidade, um negócio assim, né? E era horrível, as reproduções eram péssimas, e eu botei lá, que eu chamei aquele negócio de uma sofrível pinacoteca matinal. E perguntei, se tem que ser assim, pelo menos vão estabelecer uma correspondência entre a pintura e o conteúdo. Então, vamos dizer,
o requeijão integral, você bota umas figuras de Botero, de Renoir, aquela coisa, né? E o light você bota Modigliani, Giacometti e tal. Aí o cara ficou absolutamente revoltado e escreveu um negócio que eu guardo até aqui, uma carta para a revista Uma, que publicou isso. Escreveu uma carta de um tal ridículo, ele dizia assim: já que o copo, esse pobre copo não pode se defender, eu falarei por ele. E começa a copular em seguida, né? Ele vira assim, ele começa, porque eu. Boa tarde, Humberto, Ivan. Eu tenho duas perguntas. A primeira é: o que é mais difícil fazer, uma reportagem, você como jornalista, ou uma crônica? E a minha segunda pergunta é se, com o advento da internet, se ela lhe abriu um novo leque de assuntos que podem ser cronicáveis, digamos assim, com o Facebook ou com sites de notícias, se é mais fácil você caçar assunto. Você pode se identificar? Victor Hugo. Obrigada Olha, pela Victor, pergunta. assim, assunto sem dúvida, né? Um tempo atrás, por exemplo, quando morreu o Daniel Pisa, jornalista Daniel Pisa, eu fui dar uma lambiscada ali na página do Daniel Pisa e estava bombando. Nunca esteve tão ativa como depois da morte do cara. Aí tinha morrido um outro cara, um fotógrafo conhecido meu, estava bombando também. E eu me Bombando dei a página deles? Cheio de coisa. Eu acho que nunca passou tanta gente lá. Foi uma espécie de um velório assim virtual. Né? Aquele negócio. E aí me ocorreu o seguinte, que se você entra no Facebook, você só consegue sair mediante a senha. E se não tem a senha, você fica lá. Aí eu fiz então uma crônica inteirinha chamada Cemitério Virtual, que é isso, que a vida eterna de que me falava quando eu era católico, é isso. A vida eterna é o Facebook, né? Porque você entra e você não sai mais e tudo, e tem aquelas opções todas, né? Eu terminei essa crônica sugerindo que a gente acrescentasse uma opção. Tem aquele negócio de cutucar, fazer isso, curtir. Por que não a opção cremar? Né? Enfim, então foi um assunto que eu tirei daí, dessa história. De vez em quando aparecem algumas coisas. De vez em quando não, é muito frequente. Não é? A outra pergunta era sobre a reportagem e a crônica. São coisas muito diferentes. Não é? São coisas muito diferentes. E eu devo te dizer, Victor, que uma das grandes alegrias que eu tenho como cronista, eu estou fora de redações desde 2001, é que eu posso hoje, como cronista, não só posso, como devo ser pessoal, ser subjetivo. Eu que, como repórter, como jornalista, eu aprendi a ser o contrário disso. Então, me alegra muito o fato de que eu seja hoje pessoal e subjetivo no espaço da objetividade e da impessoalidade. O que é também uma responsa, sabe? Uma reportagem, você te mandava fazer, o seu chefe de reportagem, você ia lá, você estava bem ou mal com aquilo e tal, mas você guardava uma certa distância. Quando você é cronista, não, você é o gênero do eu, né? Assim, alguém disse isso, é o eu. É você ali, diante das coisas, dos fatos, das pessoas. Né? É bem diferente a natureza. E nos primeiros tempos da minha atividade como cronista, faz alguns anos, eu tinha às vezes, eu me dava conta que eu estava dando uma de jornalista ali dentro. Sabe? Que a crônica estava meio materiosa, como eu digo. Estava virando um pouco uma matéria, e nesse caso era para mudar de picada, abandonar aquilo ali. Eu vou ler uma crônica aqui. Que eu selecionei para esse livro, que se chama Boa Companhia Crônicas. É uma antologia que eu fiz a pedido da Companhia das Letras. Ela vai de José de Alencar a Antônio Prata. Então ela cobre aí, ela tem quase todos os autores que eu escolhi. 4 aí não entraram por motivos
independente da minha vontade, né? E eu abro isso aqui com Rubem Braga, que de fato me parece o melhor. Chama-se Viúva na Praia. Ivo viu a uva, eu vi a viúva. Ia passando na praia, vi a viúva na praia me fascinou. Deitei-me na areia, fiquei a contemplar a viúva. O enterro passara sob a minha janela. O morto eu o conhecera vagamente. No café da esquina a gente se cumprimentava às vezes, murmurando bom dia. Era um homem forte de cara vermelha. As poucas vezes que o encontrei com a mulher, ele não me cumprimentou, fazia que não me via, e eu também. Lembro-me de que uma vez perguntei as horas ao garçom e foi aquele homem que respondeu. Agradeci. Esse foi o nosso maior diálogo. Só ia à praia aos domingos, mas ia de carro, um Citroën, com a mulher, o filho, a barraca, para outra praia mais longe. A mulher ia às vezes à praia com o menino, em frente à minha esquina, mas só no verão. Eu passava de longe. Sabia quem era, que era casada, que talvez me conhecesse de vista. Eu não olhava de frente. A morte do homem foi comentada no café. Eu soube, assim, que ele passara muitos meses doente, sofrera muito, morrera muito magro e sem cor. Eu não dera pela sua falta, nem soubera de sua doença. E agora estou deitado na areia, vendo a sua viúva. Deve uma viúva ir à praia? Nossa praia não é nenhuma festa. Tem pouca gente. Além disso, vamos supor que ela precise trazer o menino, pois nunca a vi sozinha na praia. E seu maiô é preto. Não que eu tenha comprado por luto, já era preto. Ela tem, como sempre, um ar decente. Não olha para ninguém, a não ser para o menino, que deve ter uns 2 anos. Se eu fosse casado e morresse, gostaria de saber que alguns dias depois minha viúva iria à praia com meu filho. Foi isso que pensei vendo a viúva. É bem bonita a viúva. Não é dessas que chamam a atenção, é discreta, de curvas discretas, mas certas. Imagino que deve ter 27 anos, talvez menos, talvez mais, até 30. Os cabelos são bem negros, os olhos são um pouco amendoados, o nariz direito. A boca um pouco dentucinha, só um pouco. A linha do queixo muito nítida. Ergueu-se porque, contra suas ordens, o garoto voltou a entrar na água. Se eu fosse casado e morresse, talvez ficasse um pouco ressentido ao pensar que, alguns dias depois, um homem, um estranho que mal conheço de vista do café, estaria olhando o corpo da minha mulher na praia. Mesmo que olhasse com impertinência, antes de maneira discreta, como que distraído. Mas eu não morri, e eu sou o outro homem. E a ideia de que o defunto ficaria ressentido se acaso imaginasse que eu estaria aqui a reparar no corpo de sua viúva, essa ideia me faz achá-lo um tolo, embora, a rigor, eu não possa lhe imputar essa ideia que é minha. Eu estou vivo. E isso me dá uma grande superioridade sobre ele. Vivo. Vivo com esse menino que ri jogando água no corpo da mãe que vai buscá-lo. Vivo como essa mulher que pisa a espuma e agora traz ao colo o garoto já bem crescido. O esforço faz-lhe tensos os músculos das pernas, e dos braços e das coxas. É bela assim, marchando com sua carga querida. Agora o garoto fica brincando junto à barraca e é ela que vai dar um mergulho rápido para se limpar da areia. Volta. Não, a viúva não está de luto. A viúva está brilhando de sol, está vestida de água e de luz. Respira fundo o vento do mar, tão diferente daquele ar triste do quarto fechado do doente em que viveu meses. Vendo o seu homem se finar, vendo-o cair de sua glória de homem fortão, de cara vermelha, de seu império de homem da mulher e de pai do filho, vendo-o fraco e lamentável, impertinente e lamurioso como um menino, às vezes até ridículo, às vezes até nojento. Não quero pensar nisso. Respiro também profundamente o ar limpo e livre.
ondas espolcam ao sol. O sol brilha nos cabelos e na curva do ombro da viúva. Ela está sentada quieta, séria, uma perna estendida, outra em ângulo. O sol brilha também em seu joelho. O sol ama a viúva. Eu vejo a viúva. Vá você contar para alguém essa história. Não é? Essa progressiva aproximação dele da viúva como objeto erótico. Se você contar isso, você destrói toda a magia disso aqui. Né? A maneira, insisto, a maneira de dizer é que é importante. Do contrário, um livro como, sei lá, O Grande Sertão Veredas, viraria uma história de um vaqueiro travesti. Mas é exatamente o que a gente fala dos poemas, né? Você pega um belo poema do Drummond, ou você lê o poema, ou você lê o poema, porque não há como contar o poema, reproduzir, parafrasear. Quer dizer, acho que a crônica, nesse momento, como o Humberto está dizendo, ela justamente comprova essa filiação, esse parentesco que ela tem com a poesia, né? O Humberto sempre fala que ele tem alma de Sherazade, né? Que o texto tem que ser sedutor, tem que cativar o leitor já no primeiro momento. Você tem que saber contar um texto, você tem que saber envolver. E isso nos leva a um outro livro dele que eu gosto muito, que é O Pai dos Burros, editado pela Arquipélago Editorial. Aliás, o Tito Montenegro, editor de Porto Alegre, está aqui. Muito obrigado pela presença, Tito. E esse livrinho aqui mostra que Humberto trabalha muito seus textos, porque ele vai buscar... Sou o avô dos burros. Você vai contar um pouco da história que ele colecionou durante anos, né? Frases feitas, chavões que a gente fala, lê, diz o tempo todo sem perceber. Eu queria aproveitar o ensejo, então, para perguntar para ele, assim, o futebol é uma caixinha de surpresas, né? Tem uma amizade pessoal, né? Quanto que a amizade amigo pessoal. Amigo pessoal. Como se existisse amigo impessoal. Enfim, o que mostra assim uma obsessão pelo texto, né? Você tem ao mesmo tempo essa obsessão por colecionar essas frases batidas, mas também você acaba descobrindo verbetes, e isso certamente acaba entrando no seu texto também, né? Olha, isso aí muito rapidamente é o seguinte: isso é um livro involuntário, na medida em que ele não foi planejado. Ele se fez ao longo de muitíssimos anos, aí eu estou falando de décadas. Ele nasceu da implicância que eu tenho com o que seja clichê, lugar comum, né? São coisas que não servem à comunicação, sobretudo no jornalismo. Se a tarefa do jornalismo, por natureza, é dizer uma coisa nova, eu acho um contrassenso que você vá dizer essa coisa de uma maneira velha, de uma maneira gasta, não é? Então, desde que eu vim para o Jornal da Tarde, em 1970, comecei a anotar, anotava nos papeizinhos, ia juntando, chegava em casa, botava aquilo num envelopinho, depois virou um envelope, depois um envelopão, depois viraram uns sacos assim, cheios de papeizinhos. Toda a faxina em casa, eu pensava, vou jogar esse negócio fora. Não. Aí guardava. E um dia meu filho, que hoje é editor do Caderno Ilustríssima da Folha, me pediu uma mesada extra. Eu falei, pensei comigo, tá, eu vou dar, mas ele vai ter que merecer esse troço, é pedagógico. O que eu vou fazer? Entreguei ele para digitar, digita esse negócio aqui. E quando eu vi aquilo prontinho, em ordem alfabética, eu falei, temos aqui um negócio. E a partir daí, em surtos assim, porque esse negócio de lugar comum, para mim, é um surto. De repente, eu só consigo ouvir lugar comum. Conversando com você, eu começo a anotar. Eu falo uma coisa, eu anoto, né? Enfim, quando vi, eu tinha aí mais ou menos... tinha mais de 4 mil, entre 4 e 5 mil. Eu propus aquele louco, daquele Tito Montenegro, aqui presente, e ele topou. Enfim, não é um dicionário, é um repertório. Agora, é interessante porque você diz que foram expressões que um dia foram eruditas, diferentes, foram lugares incomuns, vamos dizer. E depois ficaram gastas, né? Chega um momento que ela é tão falado, futebol é uma caixinha de surpresa, por exemplo, que acaba virando sem sentido nenhum, ela perde completamente o sentido. Né? O primeiro dia que alguém falou os anos de chumbo, ou então os porões da ditadura, isso era uma coisa nova. Hoje eu tenho um urticária na alma quando eu escuto uma expressão dessa, de tão usada que foi, tão gasta, e se esvaziou de sentido. Né?
Então, enfim, não é uma coisa policialesca. Eu não gostaria que fosse visto assim, como uma espécie de um index prohibitorum. Isso aqui não pode, está errado. Não é isso. É uma incitação a que a gente pense uma linguagem mais funcional e mais capaz de seduzir o leitor, né? E também que valha como um desafio para você pegar o lugar comum, eventualmente, e dar uma mexida nele para que ele se torne uma coisa surpreendente. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você fala que a males que vem para bem, esse é um lugar comum. Agora, se disser que há males que vem para mal, não é? São essas coisas assim, você desconstrói o lugar comum e consegue... E vira arte, né? Que é o que a arte faz, né? Subverte o sentido e dá um novo sentido. Não sei se é arte, mas uma vez eu estava escrevendo sobre um cara, eu acho que até no Desatino da Rapaziada, e o cara, ele tinha feito um trabalho importante de formação e divulgação de jovens escritores, ele mesmo não sendo, mas ele... Aí eu falei, mas você é um descobridor de talentos. Aí o cara, não, eu não sou... Sabe, ele ficou nitidamente envaidecido, mas deu uma de modesto, né? Aí eu escrevi, eu botei assim, diz fulano de tal, inchado de modéstia. Sabe, eu acho que o lugar comum também ele permite que você brinque com ele, né? A história da Sherazade, a que a Mona se referiu, né? Nem sei se é uma ideia original minha, mas enfim, eu adoto. Eu que não tenho religião, eu tenho uma santa padroeira, que é a Sherazade. Quem é essa criatura? A Sherazade é uma pessoa que salvou o pescoço, literalmente, graças às histórias que ela contava. Mais do que isso, mais do que com as histórias, com a maneira como ela contava essas histórias. Ela conseguiu, então, cativar esse sultão ao ponto de que ele a poupou ao longo de 1001 noites. No final, ela estava absolvida. Quando eu estou escrevendo alguma coisa, seja jornalismo, seja uma crônica, embora eu não visualize o leitor, eu tenho sempre a certeza de que, se essa pessoa me abandonar no meio do caminho, eu terei sido, na nossa relação ali, decapitado. Ou seja, todo o esforço que eu fiz para escrever, para produzir, terá sido inútil. Essa é uma preocupação que não ocorre a um grande artista, né? Um Faulkner não pensava nisso. Ele não facilitava nada para o leitor. Agora, já nesse patamar mais rasteiro, aí estou falando da crônica literária, ou mesmo de um certo tipo de literatura, acho muito importante, talvez o jornalismo tenha me dado essa consciência, acho indispensável você catar o leitor, assim, na primeira linha, na primeira coisa que você bota ali, você prende o cara, mantém esse camarada cativo até o ponto final, até o finalzinho lá, seja qual for a duração do texto. Na crônica é mais fácil, porque eu tenho 4.000 caracteres com espaço, né? Mas também não é pouca coisa. Faço sim esse esforço, não sei se consigo, às vezes eu acho que sim. Se consegue muitas vezes por uma estrutura em que uma coisa encadeia na outra, ainda que você mude de assunto, parece que tem um elo que prende aquela coisa anterior. Não são coisas, não é uma pilha, como se fosse uma matéria da Folha de São Paulo, aquela pilha de informação uma em cima da outra, né? Eu acho que muitas vezes o cronista, ele na falta de assunto, ou porque ele quis que fosse daquela maneira, ele inventa uma história, né? Eu acho que talvez o caso mais famoso seja o do Drummond, né? A história da Greta Garbo, que é uma crônica que está em Fala Amendoeira. Eis que o Drummond resolve contar uma história que teria se passado em Belo Horizonte na década de 20. Greta Garbo misteriosamente veio ao Brasil com a personalidade
com a sua identidade encoberta, misteriosamente foi a Belo Horizonte, passou um fim de semana lá, e ele, Drummond, foi encarregado de recebê-la, chamou o Edgar Renaud, que falava muito bem inglês, para participar daquela aventura, e tudo foi descrito, né, e narrado assim com tanta eficiência, né, tão verossímil, né, que imediatamente as pessoas acharam que aquilo era verdade. Daí entrou um pouco essa coisa da resposta que havia, sim, né, dos leitores ao que se publicava nos jornais, e a resposta, claro, que veio, foi calorosa, as pessoas interessadas em saber mais detalhe daquela história, e o Drummond, na semana seguinte, voltou a esse assunto para confessar que ele tinha agido como macunaíma, ou seja, ele tinha simplesmente mentido, né? Aquela história não tinha nenhuma veracidade, né? Ele resolveu inventar, simplesmente, né? Ou seja, nesse momento, ele fez algo que está muito distante da crônica e que seria, de fato, um exercício ficcional, né? Humberto, e esse personagem, Jaime Ovalle, tão bacana, que conviveu com tanta gente interessante, que era um bom vivant, você passou uma flip inteira falando dele. Tentando ser muito sintético, Jaime Ovalle era uma figura extraordinária, era um grande artista, mas um artista incapaz de produzir arte. Vocês imaginem uma pessoa entupida de arte, mas não tinha os meios para formalizar essa arte. Não basta que você seja artista, você tem que ter os meios para que aquilo se transforme em alguma coisa. Ele era um poeta, ele era um músico, teve uma formação deficiente lá no Pará, onde ele nasceu. Tão deficiente que, já menino, ele foi levado pelos pais para um colégio, e uma semana depois os padres devolveram, traga outro, esse aqui não dá. Tá. Devolveram o aluno. É uma coisa sem muito precedente. Rebelde? Não, ele não conseguia aprender, ele tinha um jeito dele, um homem inteligentíssimo, mas uma inteligência feita assim só de clarões. Ele não era capaz de formular muitas coisas. Pois bem, esse cara, não tendo obra praticamente, o que ele deixou de mais palpável são 33 composições musicais, aí na fronteira da coisa folclórica com o erudito. A música mais famosa chama-se Azulão, que é uma miniaturazinha com versos de Manuel Bandeira, que era um grande amigo dele. Esse cara, não tendo uma obra, ele influenciou uma série de pessoas, por ação de presença, porque eu acho que a arte dele, de alguma forma, vazava no convívio. E nada na vida dele foi uma coisa normal, foi uma coisa comum. Não conheço ninguém que eu possa dizer assim, esse é um cara tipo Jaime Ovalle. Eu ouvi falar desse cara quando eu era adolescente, portanto, há muitíssimo tempo, e fui atrás de conhecer um pouco mais, percebi que não tinha obra e me meti numa empreitada maluca, já na maturidade. Aí gastei 17 anos numa pesquisa, não quero valorizar meu trabalho, mas as grandes criações dele eram coisas que ele dizia, sabe? Se havia alguém ali capaz de anotar isso aí, a coisa se salvava. Por exemplo, isso que a Mona estava dizendo, Bandeira passava uma vez por um café no Rio de Janeiro, estava lá o Ovalle conversando com Augusto Frederico Schmidt, outro poeta, né? E o Ovalle estava desenvolvendo uma classificação da humanidade em 5 categorias. Cada categoria dessa é regida por um anjo tutelar, cujo exemplo estava na vida real. E Bandeira ficou ouvindo aquele negócio, fascinado, dali saiu, podia não ter passado por ali nesse dia, né? Passou, voou para casa, escreveu uma crônica, deu a isso um nome, que é Nova Gnomonia, essa classificação da humanidade. Tem o Exército do Pará, os mozarlescos, os quernianos, os dantas e os onésimos. A gente saiu da Flip falando, será que a gente é querniano? Será que a gente é onésimo? Será que a gente é dantas? Vamos explicar essas categorias. Isso é tudo muito explicadinho. O Bandeira deu uma debulhada boa nesse negócio. E o que parece uma brincadeira boba de mesa de botequim virou um negócio sério. O Antônio Cândido conta que passava, às vezes, madrugadas com o Rui Coelho e o Sérgio Buarque de Holanda a classificar pessoas.
Vinícius de Moraes, quando conheceu Ovalle em 1937, Ovalle voltando da Inglaterra, onde tinha passado 4 anos, né, o Vinícius se apaixonou pela figura do Ovalle, que, aliás, segundo o Otto Lara Rezende, foi quem botou o Vinícius falando em diminutivo, essa coisa do poetinha, da coisinha, isso é uma herança ovaliana para o Vinícius, que considerava o Ovalle a pessoa mais fascinante que ele conheceu na vida. Ele disse isso várias vezes. Pois bem, o Vinícius pegou essa teoria da nova gnomania, estendeu para os seres inanimados, que era só pessoas, de repente podia ser, o telefone era sei lá o quê, serenata em Ouro Preto, suicídio em Paquetá, tudo isso poderia ser uma categoria, né? Várias outras pessoas vieram enriquecer essa. O que me chamou a atenção em Ovalle, lá na minha adolescência, foi uma frase que ele não chegou a escrever nunca. Ele era uma frase dita numa entrevista a Vinícius de Moraes, em 1953, 2 anos antes de morrer, né? Enfim, as pessoas catavam essas pérolas que ele deixava cair e daí faziam alguma coisa. Ele influenciou muita gente. Foi o que eu tentei contar nesse livro chamado O Santo Sujo. Esse título tenta dar conta de 2 coisas. O Ovalle era um sujeito, primeiro, santo no sentido de que ele era um místico, era como Bandeira o chamava, era um homem de uma profunda religiosidade, mas muito pessoal, que misturava tudo quanto é credo que vocês possam imaginar. Era um homem que tinha discussões com Deus, discussões ferradas mesmo, e quando ele perdia, ele se esbofeteava e chorava, e quando ele ganhava, ficava com raiva, às vezes ele virava o crucifixo na parede, deixava o Cristo lá de cara para cal, né? Enfim, então ele era um santo nesse sentido. Ele era um sujo na medida em que ele era um cara do mundo, ele era um cara que tomava uma garrafa de uísque por noite. Atesta lá o Fernando Sabino, que conviveu com ele em Nova York muitos anos, né? Ele, embora fosse um funcionário exemplar no serviço público, ele tomava a sua garrafinha de uísque ali, ele morou muito tempo no Rio de Janeiro, numa rua onde só tinha casa de prostituição. A única casa que não era de putas era a casa de Jaime Ovalle. E as moças entravam, saíam ali, ele era uma espécie de um mentor assim, dessas... Tinha, aliás, tem uma ocasião, no lado tinha uma pensão de uma francesa, usava muito o negócio de francesa, né? As polacas, as francesas e tal. E a mulher, a dona Nini, foi lá um dia, pediu para ele parar. Senhor, toca música muito triste, para de tocar música triste, afugenta meu cliente. Enfim, ele era essa mistura. Ele era um santo, ele era um sujo. E ele passou a vida anunciando que ia que ia escrever um livro chamado História de São Sujo, que eu acho que, no fundo, era muito ele. Passou a vida também pelejando para escrever poesia, que ele não dava conta nem em português, ele queria escrever em inglês, língua que ele não dominava, embora tenha morado 4 anos em Londres e 4 em Nova York. Então, como ele era um homem bonito, assim, meio fascinante e tal, ele tinha sempre umas namoradas inglesas ou americanas, a quem ele tentava passar essa poesia dele para que elas botassem em inglês. Por que em inglês? Porque mais gente poderia ler. Se você pegar a obra completa de Manuel Bandeira, na seção de poesia traduzida, tem 3 poemas lá de Jaime Ovalle. Mas ele era um cara, sobretudo, um cara gozado, né? Tem uma passagem desse livro aí que eu acho muito legal. Ele, com 39 para 40 anos, ele vai para a Inglaterra trabalhar num departamento do governo brasileiro chamado Delegacia do Tesouro, que era uma repartição encarregada de pagar os compromissos do Brasil lá fora. Ovalle era um sujeito antiquado. Ele usou monóculo até os anos 50, ninguém mais tinha monóculo, ele era um cara sempre usava colete, ele tinha um aspecto assim
velho. Uma senhora aparentada com ele um dia me contou: o senhor batia nas costas dele, parecia que saía poeira. Não que ele fosse sujo, porque ele era uma figura velha. Então ele estava num vapor indo para Londres e, por alguma razão, tinha a bordo um macaquinho chamado George, e ele comprou esse cachorro, arrematou, não sei quanto uísque ele tinha tomado, ele comprou o macaquinho, ainda mais que tinha uns argentinos a bordo, a coisa antiga. E os caras dizendo: o brasileiro e tal. Ele ficou ferido lá no seus, na sua honra nacional, comprou o negócio e desembarcou em Londres. Imagina um cara com chapéu coco, monóculo, tarará, macaquinho. Claro que foi barrado. O macaco ficou numa quarentena. Depois, passada a quarentena, ele mandou fazer uma super gaiola. Ele morava num bairro chiquíssimo, que era Mayfair. Mandou fazer uma enorme gaiola, botava o George lá. O George lá ficou um tempinho, né? E era extremamente inconveniente. Ele se masturbava doidamente. Entrava uma mulher lá, ele entrava em transe, né? Depois teve uma pneumonia. Isso entre caminhadas. Eu conversei com uma senhora inglesa que morava no Rio de Janeiro. Eu falei assim: me lembro muito dele andando lá na City com um macaquinho na corrente. Você já pensou em Londres, uma pessoa andando com um macaco, que ainda tinha o inconveniente de ser charado o rei da Inglaterra na época, o George, né? Aí o George pegou lá uma pneumonia, aquele clima cruel, e alguém o convenceu a doar esse bicho para o zoológico. Ele doou para o zoológico. Aí o Vinícius contava que ele ia lá às vezes, e um dia saiu magoadíssimo, porque o macaco não o reconheceu mais, já estava enturmado lá com os outros. Enfim, era um sujeito desse tipo, né? E eu entrei nessa doideira da pesquisa. Eu me lembro que uma vez eu fui a Londres, em 98, e eu fui ao zoológico para saber se tinha algum registro lá de 1933, 34, de um macaco. Eu paguei literalmente um mico, né? Esse negócio, você chegar... E tinha um funcionário super inglês. As coisas na Inglaterra são levadas a sério. O cara do outro lado do balcão, e eu lá explicando: I'm a Brazilian writer, a monkey, e aquela conversa, e o cara tomou nota. E quando eu voltei para o Brasil, passado umas semanas, ele me mandou uma carta: Dear Sir. Aí explica que, unfortunately, tinha tido uma guerra desde então e acabaram os bichos. Mas, enfim, o Ovalle é um cara que nesses 17 anos, ele me botou bastante nesse clima, assim, de entrar na doideira dele. Então, essa biografia foi publicada pela COSAC na IFE. E, bom, como eu prometi, o Humberto vai ler para a gente um pedacinho de alguma crônica dele, antes que a gente encerre. Você até estava falando de uma engraçada ali, dos Berlocks, lá, não sei se ela é proibida para menores, mas, enfim, não sei se foi publicada na Playboy. E não sei se ela está aí em alguns dos livros, mas, enfim, você fique à vontade para... Olha, o meu critério vai ser o seguinte: tinha um tempo que eu colaborava num jornal que as crônicas eram eu acho que eu vou ler uma crônica cuja personagem está nessa sala aqui, me ocorre agora. Chama-se Quando Me Falha a Memória. Já de longe ela estampou um sorriso e com ele veio na minha direção, varando o povaréu que atravancava o hall da Sala São Paulo. Eu até mereço às vezes um sorriso assim, mas pensei: não é comigo. Pois foi na minha frente que ela estacou radiante. Eu estava para te escrever, anunciou, enquanto meu penúltimo neurônio esquadrinhava o cérebro, em ritmo de motoboy, na agoniada tentativa de lembrar quem era a moça, por sinal bonita. Continua, aliás. Sem desarmar o sorriso, ela contou que tinha lido uma crônica minha, adorado. Onde é que se arranja ideia para escrever essas coisas? E, ao me chamar pelo nome, agravou a situação.
Não estava me confundindo com outro cronista, com Ivan Ângelo, sei lá, com Antônio Prata, não deixo por menos. Qual crônica? Perguntei, como se isso pudesse me tirar do aperto. E aí foi a moça que embatucou, recolhendo o sorriso e convocando às pressas seus próprios neurônios, para ao cabo de 1 segundo admitir, não estava se lembrando. Eu deveria talvez ter ficado ainda mais arrasado. Não só ando esquecido, como o que eu escrevo é miseravelmente esquecível. Mas não, baixou em mim uma alegria rasteira, o sentimento raquítico de quem se compraz ao ver as coisas niveladas por baixo, e num arrobo de revanchismo mesquinho me rejubilei. A memória dela não está assim tão melhor que a minha. A miudez do sentimento deve ter transparecido no meu rosto, pois a moça voltou à carga. Você não está me reconhecendo, né? 2-1 para ela. A Conceição identificou-se. Como só o prenome não esclarecesse muito, eu estava vendo a hora em que nada mais me restaria fazer senão me improvisar em Calbi Peixoto e entoar, ali no meio do povo, com ligeira licença poética, Conceição, eu não me lembro. Em vez disso, recorri ao bom senso. Olha aqui, Conceição, eu não estou me lembrando de você, você não está se lembrando da minha crônica, que tal a gente começar tudo de novo? E estendi a mão, prazer, prazer. Para deixar claro que não pretendo me passar pelo Ivan Ângelo ou pelo Antônio Prata, estendi também um cartão. Ela não tinha um para trocar, mas ficou de me escrever, de mandar o título da crônica. Espero que não se esqueça. Parece que é mesmo a Conceição. Mas qual delas, meu Deus? Está aqui a Conceição? Conceição! E até hoje eu não me lembro qual foi. Eu estava achando que quando você disse que essa personagem estava aqui nessa sala era falta de memória. Bem, nosso encontro tem que encerrar agora. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, muito obrigada pela participação, agradecer ao Humberto, né, pela essa deliciosa manhã, ao Ivan, aproveitar o ensejo, viu, Humberto? E, aproveitando o ensejo, dizer que o Ivan está lançando um livro, o Modernismo em Revista. Nosso projeto tem o apoio do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Estado da Cultura, dentro do PROAC, Programa de Ação Cultural. Quase sem pensar e quase sem receio, aos seus pés eu deposito meu tesouro. Uma vida já usada até